Olá a todos, eu me chamo Fabrício Curvelo e agora nós vamos começar a lista 6.1 de exercícios de algoritmos em Java. É a lista de programação com múltipla escolha. Dessa vez, diferente de todas as listas anteriores, eu já criei o projeto e já criei inclusive a classe aqui com o enunciado, né? Em todas as outras listas, eu comecei fazendo o primeiro vídeo, a questão 1 dessas listas, explicando como fazer o projeto, como fazer tudo, mas eu contei que eu já fiz isso então 7 vezes, então acho que não preciso mais fazer, né? E se mesmo assim você tiver com alguma dúvida de como criar o projeto, é só você olhar o vídeo número 1 de qualquer uma dessas listas anteriores, que ele vai explicar isso, tá bom? Então, para a gente ganhar tempo nos vídeos, eu a partir de agora já não vou mais me preocupar em explicar como fazer o projeto, porque a gente já fez isso várias vezes. Vamos lá. Desenvolver um programa que mostre o menu de opções da tabela abaixo e peça o código desejado. Mostre como resposta uma mensagem confirmando a escolha do usuário ou que o número digitado não existe no menu de opções. Bom, para falar de switch case, né, que é o assunto aqui de programação com múltipla escolha, vai acontecer muito nas questões que ele peça para que um menu apareça. Então a gente tem que se preocupar também agora com um pouco mais ainda, né, com o visual que a questão traz para o usuário, porque ele precisa nesse caso aqui ver esse menu de opções que vai de 1 a 5 e o que significam essas opções para que ele então saiba o que vai responder, tá bom? Isso não é exatamente a matéria de switch case, né? Fazer exibir isso aqui não é o switch case, mas para que tenha sentido, né, quando você aperte o play lá, né, no Eclipse e faça sentido a interação com o usuário, se faz necessário que essas coisas apareçam. Então isso é um item importante, tá bom? Então antes de começar a interagir com o usuário, eu já preciso ter uma saída de tela, que é a exibição desse menu. Essa exibição vai ser feita com o nosso famoso sysout Ctrl espaço. Tudo bem? Então, eu vou começar aqui escrevendo o seguinte, menu de opções. E aí você tem duas alternativas para trabalhar esse monte de texto que vai aparecer aí, que são várias linhas. Ou você vai fazendo um sysout para cada linha. Então, por exemplo, vou colocar aqui essa parte aqui do código e opção. Vou dar um Ctrl C, vou colar aqui, um Ctrl V. Posso colocar aqui um espaço maior e colocar um hífen entre eles, só para deixar claro o que é o que. E aí você vai fazendo sysout Ctrl espaço para cada um. Uma outra opção também que existe, eu vou te mostrar aqui daqui a pouco, só para você escolher depois o que você prefere, ao invés de você colocar vários sysouts, você pode fazer um sysout só e ir pulando linha com o nosso famoso /N. Então, por exemplo, sysout Ctrl espaço, deixa eu fazer aqui a partir desse para você ver como é que ficaria. Você poderia colocar 2. A opção 2 aqui, ela é o alterar, né? Alterar. Se eu colocar agora /N, isso na hora da execução faz pular linha. Então ele vai escrever essa linha aqui que está 2 traço alterar e vai pular uma linha ao final. Você pode, antes de fechar aspas, dar um Enter. Isso quer dizer, ele até coloca um mais aqui para fazer uma concatenação. Isso quer dizer que o texto continua aqui. E aqui eu vou fazer a parte que vem a próxima linha já. Então vou colocar 3. Deixa eu só então copiar aqui, porque eu não sei quantos espaços eu tenho. Mas eu vou colocar os mesmos depois dessa, e veio o 2 junto, né? Depois desse número 3, e vou colocar a palavra excluir. Seguido de um /N novamente. Vou dar um Enter novamente. Vou fazer aqui o número 4. Vou colar aqui de novo esse espaço. Vou pegar daqui do 3. Esse espaço que eu tenho aqui, Ctrl C, Ctrl V. Seguido da palavra pesquisar. De novo, /N. Esse /N podia estar até agarrado na palavra pesquisar. Eu estou dando um espaço só para visualmente ficar mais claro para a gente, mas ele poderia vir agarradinho ali, sem
nenhum problema. Isso não vai aparecer na hora da execução. Eu vou fazer esse menu e em seguida eu já vou executar para você ver a resposta que a gente terá. Como acabou aqui no sair, eu não vou dar mais contra-barra N. Eu poderia ter feito esse contra-barra N desde aqui da linha do menu de opções. Eu fiz assim do meio do caminho em diante para te mostrar que existem as duas saídas. Ou você faz um sysout para cada uma das linhas, ou você faz um sysout só e vai colocando contra-barra N ao final de cada uma das linhas para ele executar dessa forma, pulando linha. Então, deixa eu dar aqui uma execução para você ver. Ó. Repara que ele fez isso. Isso aqui está meio fora do contexto, é porque na hora de copiar e colar lá do enunciado, né, ele puxou um espaço diferente aqui. Então, a gente vai ter que corrigir isso aqui. Deve ter um tab aqui no meio desse espaço do incluir. Mas ele está pulando a linha, né? Então, deixa eu arrancar aqui tudo e colocar de volta dando espaço convencional. De repente, isso resolve. Olha lá, resolveu. Agora está dando problema lá com a palavra opção, né? Ela também deve ter um tab ali. Vamos executar de novo. Então, olha, funcionou. Então, só para você interpretar o que foi feito até aqui, ó, depois da palavra alterar, eu coloquei o contra-barra N. Então, na verdade, esse sysout aqui, que começa no número 2 e termina no alterar, na verdade é o mesmo que vai até aqui o sair. É um sysout só. Enquanto que menu de opções, código, opção e incluir, foi cada um sysout diferente. Você pode escolher a opção que mais te interessa, tá bom? Eu te mostrei das duas formas para a gente conhecer que isso existe desse jeito, tá bom? Se eu inclusive colocar ali de novo um contra-barra N ao final, depois do sair, isso vai fazer ele pular uma linha de novo depois. Parece que não vai ter sentido por ser a última, mas vai sim. Porque na verdade depois disso eu vou fazer uma pergunta para o usuário. E ele vai então perguntar dando um espaço, né, de uma linha que ele pulou ali depois do contra-barra N do sair, tá bom? Eu agora vou criar uma variável. Deixa eu criar essa variável antes, porque é interessante que as variáveis sejam criadas sempre ao início de um algoritmo, não é isso? Eu vou criar uma variável chamada código, e essa variável é do tipo inteiro. Então, código do tipo inteiro, porque depois que apareceu o menu de opções, eu vou voltar aqui na variável código e vou pedir para o usuário, então, o código que ele deseja, de acordo com o menu que ele tem ali na tela. Então, informe o código desejado. Então, de novo, para você perceber aqui, esse último contra-barra N funcionando, ele vai pular uma linha e vai ficar um espaço entre o sair e o código. Ó, tá vendo? Esse espaço em branco aqui foi resultado desse último contra-barra N aqui depois do sair. Ó. Então, temos aqui, informe o código desejado. Eu vou escolher um código qualquer, por exemplo, 4. E a questão, por enquanto, está acabando ali, porque eu não fiz nada, obviamente, depois disso, né? Então, voltando aqui, depois que eu escolhi o código, o que eu preciso fazer? O que o enunciado aqui pede? Pede que eu mostre como resposta uma mensagem confirmando a escolha do usuário. Então, o que tem que acontecer? Se o usuário, por exemplo, escolheu 1, tem que aparecer uma mensagem assim, ó, você escolheu incluir. É mais ou menos isso que ele quer que a gente faça, tá? Eu vou fazer, obviamente, isso usando o nosso switch case, porque a matéria da lista 6.1 é essa. Lembrando que eu poderia fazer isso também com o comando if. O que o switch case faz, o if também faz. Né? Mas nem tudo que eu posso fazer com if, eu posso fazer com switch case, não. É só, a verdade é só que do switch case para o if, tudo funciona. Mas do if para o switch case, nem tudo funciona. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso aos poucos aqui nesses vídeos, né? Bom, eu vou escrever switch, S-W-I-T-C-H, vou abrir um parênteses e vou colocar em evidência a nossa variável código, ou seja, eu quero que ele observe a variável código. Aqui embaixo eu vou colocar que nós temos o fim do switch. Então tudo que eu colocar aqui dentro, entre essa chave que abriu e essa que fechou o switch, será analisado pelo comandinho switch. Switch é como se fosse o comando escolha. Ele vai escolher a variável código e eu tenho opções possíveis para essa variável, que são os casos, que são os cases. Você escreve case
E, por exemplo, se a variável está valendo 1, conforme enunciado, aí tem que ser 2 pontos. Aqui, atenção, que muita gente coloca ponto e vírgula, tá bom? Então, caso 1, o que é para fazer? É para escrever na tela, sysalt Ctrl espaço, por exemplo, você escolheu, vou botar assim, ó, incluir. E finalizando esse caso é um break. Em seguida, o próximo caso, case 2, 2 pontos. O que acontece se o usuário escolher 2? Olhando aqui mesmo para o nosso sysalts acima, ele tem que mostrar que ele escolheu alterar. Então, sysalt Ctrl espaço, você escolheu alterar. Beleza? Encerrando esse caso com um break. Então, nós vamos fazer breaks de 1 a 5. Então, na verdade, como é tudo muito parecido, eu vou copiar aqui o caso todinho até o break, Ctrl C. Vou colar aqui para fazer o caso 3, o caso 4 e o caso 5. Bom, só vou vir aqui alterando, né? Daqui é o case 3. Quando é 3 é para dizer que é excluir. Então, você escolheu excluir. Quando é 4 é para dizer que ele escolheu pesquisar. E quando é 5, você escolheu sair. Bom, a gente também ainda tem que se preocupar, porque o usuário pode escolher um número que não seja de 1 a 5, né? Porque digite um número qualquer, né? Na verdade, eu nem pedi um limite, eu falei informe o código desejado. Aparece um menu antes para ele, mas nada garante que ele vai digitar um valor entre 1 e 5. Então, nós temos o comandinho default, que pode ser usado como sendo o último caso possível. Na verdade, é um caso no sentido de que se não for nenhum dos casos acima, então ele vai para o default. Default significa padrão, ou seja, é o caso padrão. Não é nenhum dos casos específicos, então é um padrão, é um geral para tudo que não é nenhum dos acima. É assim que a gente entende o que significa o default. Então, no default, eu vou botar sysalts Ctrl espaço. Eu posso dizer assim, ó, o código inserido não é válido. É o que ele vai exibir caso o usuário não diga um valor que seja um dos 5 que eu tinha colocado ali naquele menu. O código inserido não é válido. Um detalhe sobre o assunto aqui é que, como o default é o último item, eu posso ou não colocar o break, que dá no mesmo, tá bom? É interessante que você coloque porque para que fique todo mundo padronizado, né? Mas se você por acaso esquece ou não tem o hábito mesmo de colocar o break no default, isso não vai fazer diferença porque não tem nada depois dele, tá bom? Eu vou colocar porque fica uma coisa organizadinha. Todo mundo é um caso com um break, e o default também seria um caso com um break no final. Vou rodar aqui de novo. Tá bom? Ó, informe o código desejado. Eu não vou botar de 1 a 5 porque vai ficar estendendo o vídeo, né? Eu vou fazer um teste aqui colocando 3, por exemplo, se eu quero que apareça excluir. Então, você excluiu excluir. Maravilha. Vou rodar de novo e vou colocar um código diferente de 1 a 5 para ver o que acontece com o default. Jogar 8, por exemplo, ele dá o código inserido não é válido. Só para você perceber que, inclusive, rodaria essa mesma informação, como, por exemplo, na hora de eu digitar 0, que é um valor abaixo dos itens de 1 a 5, ele também cai naquela alternativa ali, tá bom? Então, tá aí a nossa primeira questão concluída de switch case, de programação com múltipla escolha. Obrigado e até o nosso próximo vídeo. Um abraço, até lá!